Você acha que o Akaza luta porque ele ama lutar? Mas não é isso. Ele luta porque é a única coisa que sobrou. E quando você entende isso, ele deixa de ser só um vilão e começa a parecer humano. Porque quando alguém perde tudo, ele não continua vivendo do mesmo jeito. Ele se adapta, ele se transforma e às vezes ele se perde. Antes de ser o Akaza, ele era só um homem com um propósito, com alguém importante, com algo pelo qual valia a pena viver. E tudo isso foi tirado dele. E aqui está o primeiro erro que muita gente comete. Eles acham que o que criou o Akaza foi a dor, mas não foi. Foi o que veio depois da dor, o vazio. Porque a dor eventualmente passa, mas o vazio fica. E o ser humano não sabe lidar com vazio. Ele precisa preencher com qualquer coisa. Raiva, objetivos, controle. E no caso do Akaza, foi a força. Mas não qualquer força. Ele não respeita poder vazio. Ele não respeita a arrogância. Ele não respeita a superioridade. Ele respeita quem continua lutando, mesmo quando já perdeu tudo. Porque isso é tudo que ele consegue entender. Ele não vê técnica, ele não vê talento, ele vê resistência. Porque no fundo, é isso que ele está tentando provar, que continuar lutando ainda significa alguma coisa. E é aqui que o personagem fica realmente interessante. Porque quanto mais forte ele fica, menos humano ele fica. E quanto menos humano ele fica, menos ele sente. E quanto menos ele sente, menos ele lembra. E esquecer é exatamente o que mantém ele de pé, mas também é o que destrói ele. Porque quando você apaga o passado, você também apaga quem você era. E sem isso, tudo que sobra é função: lutar, ficar mais forte, continuar, sem questionar, sem parar, sem sentir. E isso levanta uma pergunta desconfortável. Até que ponto força é evolução? E em que ponto ela vira fuga? Porque o Akaza não está evoluindo. Ele está se afastando da dor, se afastando da memória, se afastando de si mesmo. E talvez isso seja o mais humano nele. Porque muita gente faz exatamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Alguns se enterram no trabalho, outros em objetivos, outros em controle. Mas no fundo, é sempre a mesma coisa: tentar não sentir. E é por isso que o Akaza não luta para vencer. Ele luta para não parar, porque parar significa lembrar, e lembrar é a única coisa que ele não consegue enfrentar. E essa é a tragédia dele. Porque não importa o quanto ele evolua, não importa o quão forte ele se torne, ele nunca vai vencer aquilo que realmente importa: o passado. E talvez seja por isso que ele continua lutando. Não para ganhar, mas para nunca mais ter que sentir aquela dor de novo.